Olá, bem-vindos ao curso de Avaliação Econômica de Projetos. Nossa aula hoje é sobre a técnica de árvore de decisão. Essa técnica ela é empregada para auxiliar o responsável da tomada de decisão em situações de incerteza. Nessa técnica, o que nós temos é o seguinte: um conjunto de possíveis alternativas de decisão. Por exemplo, investir ou não investir em um determinado projeto, onde as condições são dadas sob incerteza, né? A decisão tem que ser tomada mediante a presença de incerteza. E essa incerteza ela é tratada com possíveis estados na natureza que vão se materializar no futuro, e você não sabe qual dessas situações vai se materializar. Por exemplo, o sucesso é um estado da natureza, o insucesso de um projeto seria outro estado da natureza, né? E para cada um desses estados da natureza possíveis, o decisor sabe qual é o payoff, ou seja, qual é o prêmio, ou seja, qual é o valor esperado que ele tem em cada um dos payoffs. Além disso, o tomador de decisão também pode associar uma probabilidade a cada um desses payoffs, né? Ele vai ter que associar uma probabilidade a cada um desses payoffs para resolver o problema. A gente vai discutir a árvore de decisão em cima da seguinte situação-problema. Considere que você tem uma empresa que pode investir 200 mil como desembolso adicional em um projeto, e que ele pode render, né, aqui os valores estão em milhares, né, 1 milhão, tá, valor líquido de 800 mil, com chance de 30%. Ou ela pode vender os ativos e receber 150 mil pela venda desses ativos e abandonar o projeto. Ela simplesmente não vai executar o projeto. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma decisão que é investe no projeto versus vende os ativos e não investe no projeto. E temos dois estados da natureza. Se eu investir no projeto, eu posso ter sucesso ou insucesso. O sucesso, a chance, probabilidade de 30%. E o insucesso, ele tem uma probabilidade de 70%. Então nós temos aqui sucesso com 30% e insucesso com 70%. E aqui nós temos os payoffs, né, os valores esperados em cada um desses estados da natureza possíveis. E evidentemente, se você vender os ativos, independente do estado da natureza que se materialize, você vai receber nessa situação problema os 150 mil reais pela venda dos ativos. Bom, pela regra de decisão de Bayes, ele diz o seguinte: você vai aplicar a probabilidade em cada um dos estados da natureza. Então eu tenho 30% de chance se eu resolver fazer a instalação, né, o valor esperado da instalação, esse aqui é de valor esperado, o valor esperado da instalação é 30% multiplicado pelo prêmio da instalação, que é de 800. É 1 milhão menos os 200 mil de investimento inicial. E eu tenho 70% contra 200 mil, porque eu investi, tive insucesso, gastei os 200 mil, então a probabilidade de insucesso é de 70%. Então nós temos o que aqui? 0,3 vezes 800, 240 mil, 0,7 vezes menos 200, menos 140 mil, então eu tenho 100. E o valor esperado da venda, a gente já discutiu, independente do que vai acontecer, eu vou ter os 150, porque eu vou ter 30% aplicado em cima de 150, 70% aplicado em cima dos mesmos 150 mil. Então, logo, usando a regra de decisão de Bayes, tá, o valor esperado, tá, o E da decisão, seria aqui, né, usando essa regra, não investir na instalação do projeto. Eu não faria o projeto usando essa regra. Agora suponha que você pode fazer algum experimento
onde você possa agregar informação sobre o projeto. Então, uma vez que você possa realizar testes adicionais para melhorar o seu conhecimento das suas probabilidades a priori, né, e você ter probabilidades a posteriori, ou seja, a posteriori após a experimentação, então vamos supor que você possa fazer isso. Às vezes é interessante que você faça isso porque o custo da informação compensa. Então, nós vamos estimar as chances de sucesso do projeto, por exemplo, contratando uma pesquisa de marketing. Vou contratar uma pesquisa de marketing, vou pagar lá um valor por essa pesquisa de marketing, eles vão me fazer uma avaliação, e em cima dessa avaliação eu vou ter mais informação para tomada de decisão. Vamos supor então que eu tenha 40 mil de desembolso por uma pesquisa de marketing, e o consultor, né, de quem eu estou contratando essa pesquisa, ele me diz o seguinte: ora, a nossa taxa de acerto quando o estado da natureza é sucesso, ou seja, quando o projeto os projetos são bons, eu consigo identificar 75% deles. Então, o meu teste, minha pesquisa de mercado, 25% das vezes eu vou errar em negócios que são bem-sucedidos. Tá? Então, eu vou ter 25% de falso negativo. Por quê? Porque o projeto era bom e ele disse que era ruim. Por outro lado, quando os negócios são mal sucedidos, eu tenho uma chance de acerto de 80%, ou seja, eu tenho 80% de chance de indicar que o projeto é ruim. Então, aqui eu tenho 20% de dar aqui um falso positivo. Aqui eu tinha 25% de chance de dar um falso negativo, aqui eu tenho 20% de chance de dar um falso positivo, se a situação for de projetos mal sucedidos. Então, considerando o custo do teste, e considerando aqui as probabilidades aqui que eu tenho relacionadas ao teste, né, a gente vai fazer a avaliação do projeto agora. Vamos tomar a decisão agora e verificar se vale a pena fazer experimentação, e uma vez que a gente faça a experimentação, o que fazer na sequência. Esse é o objetivo da árvore de decisão. Vamos continuar então aqui a análise da tomada de decisão com experimentação, buscando resposta para a seguinte pergunta: qual seria a chance do teste ser realizado e indicar um resultado positivo? Então, imagine que J, tá, indica teste positivo no primeiro momento. Então, a pergunta é: qual seria a probabilidade do teste ser positivo? Então, vou anotar aqui, ó. Pergunta: chance do teste, ou seja, da descoberta do teste, ser positivo. Então, veja bem, nós temos duas situações em que o teste pode dar positivo. Situação em que, de fato, você tem um projeto bom, e a gente viu o seguinte, que quando você tem um projeto bom e faz o teste, ele tem 0,75% de chance de acerto, só que o projeto bom acontece em 30% das vezes. Mas a outra chance do teste ser positivo, o resultado do teste ser positivo, é o seguinte: quando nós temos situações de insucesso, que representam 70% dos casos, nós temos que o teste ali, com 20% de chance, ele pode dar positivo. Lembra que ele tem 80% de chance de indicar que é negativo? Então ele tem 20% de chance de indicar que é positivo. Ou seja, em situações de insucesso, eu tenho, que representam 70% das situações,
eu tenho que o teste, 20% das vezes, ele indicaria um resultado positivo. Então, nós teríamos aqui a probabilidade do teste ser positivo, que me daria, aqui no nosso caso, 0,365, ou seja, 36,5% de probabilidade do teste ser positivo. Então, o que nós temos aqui? Essa soma, tá? Ela me dá aqui é a soma do produto de uma descoberta positiva, dado que o estado da natureza é sucesso, 0,75 representa esse número aqui, ó, chance de um teste positivo, dado o estado da natureza sucesso, multiplicado pela probabilidade do sucesso. Como é um somatório, eu vou aqui agora, ó, eu fiz o primeiro produto e vou para o segundo produto. Uma descoberta ser positiva, dado o estado da natureza de insucesso, segundo estado, multiplicado pela probabilidade de insucesso. Então, 0,2 que multiplica 0,7. Com isso, a gente tem a chance do teste ser positivo. Qual seria a chance do teste ser negativo aplicando o mesmo raciocínio? Chance do teste ser negativo. Bom, a gente sabe, não precisaria nem aplicar a expressão, que deveria ser 1 menos 36,5%. Mas vamos fazer a conta aqui. Como é que eu chegaria nesse resultado? Aplicando essa expressão aqui, tá? O que eu quero é a chance agora do teste ser negativo. O teste ser negativo. Então, o que eu teria? 0,25% que multiplica a chance do sucesso, ou seja, nesses casos o teste vai indicar, 25% das vezes ele vai indicar insucesso, né? Ou seja, o teste vai dar negativo. Mas o que vai acontecer? 0,8 que multiplica 0,7, né? Eu inverti aqui a ordem, né? 0,8 que multiplica 0,7. Inverti a ordem. Isso vai me dar 0,635. Então, com isso a gente tem a chance do teste ser positivo e a chance do teste ser negativo. Então, com isso, a gente respondeu uma pergunta. Só que, para aplicar o teorema de Bayes, a pergunta não é essa aqui. A pergunta que a gente precisa responder é outra. Mas nós vamos usar esse número aqui, ó, que nós indicamos como soma do teste positivo ou soma do teste negativo. Nós vamos usar isso aqui embaixo. Então, uma vez que a gente respondeu essa pergunta, vamos para uma outra pergunta, né? Essa aqui seria a nossa primeira pergunta. E agora nós vamos para a pergunta mais importante, que é a seguinte: qual é a chance de sucesso se o teste foi positivo? Nós temos 4 perguntas possíveis aqui nesse segundo grupo, né? Chance de sucesso se o teste foi positivo, chance de sucesso se o teste foi negativo, chance de insucesso se o teste foi positivo, chance de insucesso se o teste foi negativo. Nós temos essas 4 aqui, que nós vamos ver no slide mais à frente. Vamos fazer aqui pelo menos só uma delas, tá? Vamos responder qual chance, só para ilustrar, chance de
sucesso se o teste é positivo. Vê que é uma pergunta diferente da outra. Lá era a chance simplesmente do teste ser positivo. Aqui é, fiz o teste, deu positivo, qual que é a chance de eu ter sucesso? Ora, o que o teorema de Bayes me diz? Qual que é a chance do estado ser sucesso, dado que, essa barrinha aqui está representando isso, dado que a descoberta do teste foi positiva. A conta é a seguinte, é a probabilidade da descoberta ser... A descoberta é o resultado do teste, né? A descoberta é o resultado do teste. Então, qual é a chance de sucesso, dado que o teste é positivo? É a probabilidade do teste ser positivo, dado que o estado da natureza é sucesso, multiplicado pela probabilidade do estado da natureza ser de sucesso. Ora, a probabilidade da descoberta ser positiva, dado que o estado da natureza é sucesso, nós temos aqui esse 0,75. 0,75. E a probabilidade do estado ser de sucesso, o estado da natureza ser de sucesso, a gente sabe que é 0,3. Então o que a gente tem, na verdade, é esse primeiro pedaço dividido pela soma. Então o que nós estamos calculando é essa probabilidade de sucesso, dado que o teste foi positivo. Tá? Então a probabilidade de sucesso, dado que o teste foi positivo, é a probabilidade do teste ser positivo em situações de sucesso, multiplicado pela probabilidade do estado de sucesso. Tudo isso, né? Isso vezes isso, dividido, então, por 0,365. E aí a gente teria a probabilidade de sucesso, dado que a descoberta foi um teste positivo. Aqui as contas são apresentadas. No nosso primeiro caso, esse número aqui, ó, deu 0,616. Ou seja, se o teste for positivo e eu resolver fazer o projeto, tem 61,6% de chance do projeto dar certo. Olha que diferença para os nossos 30% na situação original, onde eu não tenho informação, eu não fiz teste nenhum. Então, esse é o nosso primeiro caso. Chance do teste ser positivo em situações de sucesso, tá? É 0,616. Tá? Desculpa, aqui é a chance, né, do estado ser de sucesso, uma vez que a descoberta foi que o teste foi positivo. Né? Então o resultado é global aqui. E se eu repetir esse procedimento, eu vou poder calcular então o estado de insucesso, dado que a descoberta foi favorável. Nessa situação, ó, nós estamos aqui com as duas descobertas, né? Se a chance de sucesso é de 0,616, se a descoberta foi um teste favorável, se a descoberta for um teste favorável, eu tenho 0,384% de chance. Eu tenho 38,4%, aliás, 38,4% de chance do projeto dar errado. Bom, e se o teste for não favorável, né? Se a descoberta for um teste não favorável, a chance de eu ter sucesso é muito baixa, é de 11,8%. Então, aplicando o mesmo raciocínio, né? O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter aqui nós temos o teste negativo teste não favorável multiplicado pela chance de sucesso, tá? Ou seja, porque eu quero descobrir aqui a chance de sucesso, tudo isso dividido pela probabilidade
do teste ser negativo, que é o número que tem aqui embaixo. Esse 0,3 vezes 0,25 mais o 0,8 vezes 0,7 é esse número que está aqui, ó. 0,25 vezes 0,3 mais 0,8 vezes 0,7 é o 0,635. O denominador. Então nós calculamos as probabilidades das 4 situações possíveis. E aí eu vou jogar isso no diagrama de árvore de probabilidade. Então eu tenho 30% de chance de ter sucesso. Então se eu faço um teste e o teste tem 75% de me dar sucesso e 25% ou seja, um teste positivo e 25% de um teste ser negativo, né? Eu vou e calculo então, olha, eu tenho 0,3 que multiplica 0,75, trago para cá, 0,3 que multiplica 0,25, trago para cá. Repito esse procedimento aqui na parte de insucesso, e eu tenho aqui, ó, o teste favorável numa situação em que é de insucesso, e o teste negativo, né, indicando não faça, numa situação em que o projeto é desfavorável, ou seja, ele realmente não é para fazer. Então, se a gente pegar aqui, ó, e somar a quantidade de vezes, né, que o teste é favorável, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, ó, teste favorável 225, 22,5%, teste favorável, e teste favorável aqui, ó, 0,14. Então nós temos aquele nosso 0,365 que a gente calculou antes. E a probabilidade do teste ser não favorável, vou colocar aqui em retângulo, esse número com esse número aqui. E aí a gente tem o 0,635. Teste favorável, teste não favorável. E aqui as probabilidades a posteriori, né, que era o nosso objetivo, qual que é a chance de eu ter sucesso dado que o teste foi favorável. Então eu vou ter o 0,225 dividido pela soma de 0,225 com o 0,14. Esse com esse. E foi o nosso 0,616. Qual que é a chance, então, de sucesso se o teste foi não favorável? É o nosso 0,075 dividido pela soma de 0,075 com 0,56. Então, com isso a gente montou toda a árvore de probabilidade. E agora nós vamos, então, para a árvore de decisão. Na árvore de decisão, eu tenho um nó de decisão, e eu tenho um nó do evento, né, aquele que vai dizer se a situação vai ser... quais são os eventos que saem a partir da decisão que você toma. Então, quando eu decido realizar o teste, eu posso ter um teste não favorável, eu posso ter um teste favorável. E aí vem a segunda decisão, eu vou instalar ou não? Eu instalo ou eu vendo? Se eu decidir instalar, eu posso ter depois dois eventos, sucesso ou insucesso. Se eu resolver vender, a gente já viu que eu não vou me preocupar com isso, que eu só vou ter um resultado. E se eu realizo o teste é não favorável, eu novamente tenho uma outra decisão a ser tomada. Instalo ou não instalo? Eu instalo ou eu vendo? Se eu resolver instalar, sucesso ou insucesso. E se eu não realizar o teste, tá, eu também posso decidir fazer a instalação sem realizar o teste. Nosso objetivo, então, é usar esse diagrama, onde a gente tem as decisões e os eventos, e tentar ver como é que isso contribui na nossa avaliação do problema. Então, o primeiro passo aqui na árvore de decisão, eu estou colocando os fluxos de caixa, né? Então, para realizar o teste, eu tenho que pagar 40. Se eu não realizar o teste, eu não pago nada. Bom, se eu não realizei o teste e resolvi instalar, eu pago 200 para fazer a instalação. Se eu resolver vender, eu vou receber 150. Então, repito aqui, ó, ao longo de toda a árvore. Então, eu realizei o teste, tem 63,5% aqui do teste ser favorável e tem 36,5% de chance do teste ser não favorável. Já viu isso?
Se eu instalar, eu vou ter um fluxo de menos 200. Se eu vender, eu vou ter um fluxo de 150. A situação vai se repetir aqui, né? Só que a diferença é que o teste, sendo favorável, eu tenho 36,5% de chance do teste ser favorável. Bom, eu só estou preenchendo parcialmente aqui. Vamos preencher com mais detalhe agora toda a nossa árvore de decisão. Bom, agora, aqui na nossa árvore, nós temos o seguinte. Eu vou preencher lá no finalzinho da árvore. Vou deixar aqui. Que ao final da árvore, né, eu tenho o seguinte. Se eu tiver sucesso com o projeto e realizei o teste, ó, eu paguei 40 para realizar o teste, paguei 200 para fazer a instalação, paguei 240. Se teve sucesso, eu tive um fluxo de entrada de 1.000, então meu resultado é 760 nessa perna aqui, ó. Se eu seguir esse caminho todo aqui, realizei o teste, paguei 40, resolvi instalar, paguei menos 200, paguei 200, né? Se eu tiver sucesso, eu recebo 1.000, fico com 760. Por outro lado, se eu tiver insucesso, meu resultado é de 240. Meu resultado vai ser 240, porque eu vou pagar os 40, vou fazer a instalação, não tenho sucesso, insucesso aqui, ó, e aí eu vou obter 240. Sigo aqui toda a árvore, o fluxo, e vou montando aqui todo o fluxo terminal da árvore. Por exemplo, aqui, nesse terminal de 110, eu paguei os 40, o teste foi não favorável, eu resolvi vender 150, então 150 com 40, fico com 110. Bom, aqui o teste foi não favorável, eu resolvi instalar, se eu dei sorte, tive sucesso, eu vou receber 760. E do mesmo jeito que lá em cima, se for insucesso, 240. Então com isso eu preencho toda a parte terminal da nossa árvore de decisão. Preenchida a parte terminal da nossa árvore, a gente vai agora de trás para frente, né? Aliás, aqui da frente para trás, né? A gente está aqui ao final da árvore. Eu vou usar as probabilidades para poder avaliar cada um avaliar os eventos possíveis, qual que seria o resultado esperado em cada um desses eventos possíveis, considerando todos os eventos. Então, o que acontece? Aqui, nesse nó de evento, eu posso ter um sucesso com 11,8% de chance ou um insucesso com 88,2% de chance. Nessa situação aqui, ó, o teste foi não favorável. Então, se eu resolver instalar, você vê que a probabilidade de sucesso é baixa. Teste não favorável. Aqui embaixo nós estamos correndo a linha do teste favorável. Então, o que acontece? Eu tenho probabilidade de 11,8% de sucesso com um payoff de 760. Probabilidade de 0,88 ou 88,2% de insucesso com payoff de 240. Então eu posso compor e trazer aqui qual que seria o resultado esperado no nó F, que é de menos 122. Que esse menos 122 é o resultado de 0,118 multiplicado por 760, mais 0,882 multiplicado por 240. Então, está aqui os nossos valores esperados no nó F. 0,118 por 760, 0,882, 240. Posso calcular para o nó de evento G e posso calcular o valor esperado, né, o prêmio esperado, aqui são os prêmios, para cada um dos nós, o F, o G e o H. Então, o F, eu já tinha falado para vocês como calcular, o G e o H. E aí eu vou calcular os prêmios para cada um desses nós. Que esses prêmios são calculados em cima das probabilidades multiplicadas pelos payoffs.
Com os prêmios, então, eu vou avaliar o que eu deveria fazer. Olha só, eu tenho um resultado esperado por esse caminho de menos 122 e por esse caminho de 110. Evidentemente, esse caminho de baixo é melhor do que esse caminho aqui de cima. Então, eu risco essa trajetória, porque quem toma a decisão não vai optar, uma vez que o teste for não favorável, o que está me dizendo aqui, o teste foi não favorável, se eu instalar, eu tenho um resultado esperado negativo de 122. Então, nessa situação é melhor eu vender. E aí eu pego esse payoff que é melhor do que o de cima e trago ele para cima desse nó de decisão. Agora já virou um nó de decisão. Então a decisão é, se o teste for não favorável, ele vai vender. E ele risca esse caminho. Por outro lado, se o teste for favorável, o que nós temos aqui no teste favorável? Eu tenho um payoff de 376 contra um de 110. Ora, esse payoff aqui do nó G é melhor do que o de cá de vender. Então, se o teste for favorável, eu vou, entre esse e esse, eu vou instalar. E aí eu trago esse número e coloco em cima do nó de decisão. Vocês entenderam que eu estou saindo da ponta terminal da árvore e estou caminhando para a origem da árvore. Então, se eu não realizar o teste, eu tenho a opção de instalar ou de vender o terreno, né? Então, se eu instalo, eu vou poder ter essa situação de sucesso barra insucesso. Se eu vender, eu tenho aqui 150. O que eu vou trazer aqui então? Eu venho com esse valor para cá. Ok? Então, com isso, eu estou apto para avaliar agora essa situação aqui da árvore de decisão. Ora, agora que nós temos então os valores esperados nesses nós C, D e E, que são nós de decisão, então nós trouxemos aqui 110, trouxemos o valor de 376, comparando aqui, esse é esse número, esse de cá é este número, e aqui nós temos este número. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho ainda que caminhar um passo para trás aqui, como? Eu tenho o teste não favorável, tá? Teste não favorável, o resultado esperado aqui na sequência é de 110. E eu tenho 63,5% desse caminho acontecer. Se o teste for favorável, eu tenho 36,5% e tenho um resultado esperado de 376. Ora, quem é o 207? É 0,635 multiplicado pelo 110 mais o 0,365 multiplicado pelo 376. E aí eu caminhei um passo atrás para o 207. Tenho aqui então o resultado esperado para esse nó de evento B. E agora o que acontece? Eu tenho que comparar esse caminho, onde eu tenho um resultado esperado de 150, se eu não realizar o teste aqui, né, e eu provavelmente iria vender. Só que eu vou comparar esse número com o de cá. Aí eu vejo o seguinte, o resultado esperado aqui é maior do que o resultado esperado aqui. Então o que eu faço? Eu corto esse caminho e fico com o caminho de cima.
Então, e aí eu trago esse número para cá. Ó. Então, quem é o resultado esperado de tudo que eu tenho com esse projeto, com a tomada de decisão, com experimentação? A ideia é a seguinte: eu realmente vou realizar o teste. Se o teste for favorável, eu vou investir. Se o teste não for favorável, eu vou vender o terreno. Essa é a análise do projeto com a possibilidade de experimentação. Então, o que a gente tem é o valor do projeto sem informação é de 100 mil e o valor do projeto com incerteza e com contratação do teste é de 207 mil reais. Ok? Então a gente provavelmente, se eu tiver possibilidade de ter informação, eu contrataria informação, porque o valor esperado seria 207 mil do projeto como um todo. Ok? Obrigado então, pessoal. A gente se encontra na próxima aula.